Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre mais uma academia que se inicia alguns séculos atrás e que tem uma certa objetividade na sua busca por apreender do ser a uma formalidade para dizer aquilo que se é, julgando aquilo que pode ser desinformado, solucionado para que haja um aproveitamento melhor, né? E dessa academia ela se chama humanismo, né? Então existe um tempo na história em que essa academia surgiu, onde as pessoas elas buscavam dentro das linhas de pesquisa, onde possibilidades de soluções, né, agentes solucionadores iriam se envolver, iriam para a gera, né guerra, não, iriam para gerar soluções. Houve várias resoluções desses estudos. Então começaram a estudar o neném, o bebê, desde o seu nascimento até as idades superiores, e foram sendo observados, a partir dessas observações, os biótipos diferentes, os comportamentos, as vontades, os desejos. E o humanismo é a academia que desconcentra seres em função de estabelecer tabelas de reconhecimento desses seres, tabelas de ajustes de resoluções desses comportamentos, tabelas de referenciação para ver se esses seres estão saudáveis, eles estão dinâmicos dentro de uma certa necessidade pedida pelo ambiente, expedida pelo ambiente ou não, e o que lhes falta de dinâmica para que eles se encontrem em movimento nesse edifício de área que desapropria-se de figurações temáticas, seres, personalidades, que são personagens de uma certa motivação. A gente sempre tem os personagens que desmotivam uma certa temática em um dado ambiente. E dentro desse conjunto, né, de estar junto e se apropriar desses valores, dessas entidades, a gente busca os espelhos a partir da transparência que nos envolve. Tomar goles de águas temperadas por determinadas espécies, por determinados valores, por determinados sumos de seres que se espremem conforme a vida em seus trabalhos e nos entregam as suas imagens e semelhanças desses trabalhos, desses tratados lógicos. O humanismo é isso. E ele continua, né? Só que a gente tem várias camadas que desincomodaram a capacitância de ser objetivo desses dados humanistas. E a desobjetividade surgiu para nos dar caminhos de possibilidades, porque os caminhos de possibilidades são técnicas logísticas de matriciar nos
frente aos pulsos e controlá-los cada vez com mais frequência de desimpulso sensitivo nas nossas moléculas. A gente está buscando cada vez mais reações precisas para dizer que a gente brilha sobre o sol, para dizer que o nosso comportamento tem uma relação muito íntima. E consegue dizer sim e não às naturezas dentro desse ecossistema, desse universo, desse ambiente, dessas áreas, muito mais rápido, né? Então, o sim e o não é a nossa organização de movimento. Alguns agentes danificam a capacitância lógica de a gente dizer sim ou não, porque eles ocupam lugares que suspensionam os seres na sensibilidade de afirmar sim ou não, né? Então, você quer que eu mato sua mãe? Sim, nessa condição. Sim, mas não, mas não. Sim, não, mas parece que. Então existem camadas de superfícies, de aparências que não são tão transparentes assim, dependendo da exposição do ambiente. Isso são técnicas de operações de diagnóstico logísticos dos seres, né? Porque o classicismo, aquele que a gente estudou no vídeo anterior, que vem posterior a essa academia, ele se ajunta com a academia humanista para desenvolver jogadas entre peças para personalizar e personificar seres e desmovimentar logísticas para encontrar valores dentro das possibilidades de saber as intimidades de cada um dos seres, saber sobre o espírito e a preposição espiritual dentro de um ambiente. A jogada para sair de um checkmate. Então você está em um ambiente e sempre estão buscando te dar checkmate. E aí, o que acontece? Você está sempre buscando sair do cheque, porque é a única opção que você pode para continuar jogando, ou desistir ou desviar do cheque, até que você encontre dentro desses desvios possíveis, dessa análise combinatória, a combinação que vai te dizer vitorioso, a combinação que vai te dizer, que vai fazer com que você diga checkmate, né? E aí isso quer dizer que você vai mudar de camada, você vai ascender nesse lado de repertório de encontros com um núcleo sensitivo, com as certezas, com as verdades, com as fases de uma quadra que desintimida sempre estar jogando uma formularidade de partido. É como se conta, né? E aí, quando você diz checkmate, quer dizer que você fica sem vergonha. Você tira a roupa, entre aspas. Você abre-se porque você retira o medo que te incomoda, né? Eu sou desse partido, eu sou daquele partido, eu sou filiado a isso, eu sou amarrado nisso. Então você vai tirando as amarras conforme você vai dentro desse ambiente, dando checkmate e não desviando dos checkmates, porque esse ambiente ele foi preparado cognitivamente, tematicamente, profissionalizadamente, sabiamente, já há anos, para dar sempre checkmate. Então, a organização dos ambientes
estão cheias de elementos personificados, elementos que foram desidratados pelos seres e batizados a respeito dos registros de porcentagens de saberes. E dentro dessas localidades, quando a gente não sabe ou a gente precogniza saber mais, a gente precisa de movimentos. E esses movimentos, eles são dentro de acordos lógicos temperados por partículas iônicas entre positividades e negatividades. E além de tudo, o Deus, o agente superior desse ambiente, aquele que constrói narrativas dentro desse ambiente, consegue adicionar ou retirar personagens, substâncias, verbos, pontos. E aí, existem pessoas que são induzidas a conhecer Deus a partir dessa movimentação de peças. Porque ele já sabe que se fazer alguma coisa, Deus vai aparecer dando checkmate ou cumprimentando sua vitória. Mas não é um Deus, não é esse Deus que você imagina. Não é. Né? Pode tirar o seu angu da panela, deixar esfriar e saborear tranquilamente, porque não é esse Deus. Esse Deus até existe, mas ele está acima desse que eu estou falando. Porque a gente fala que é Deus para as pessoas, né, reconhecerem o respeito que equivale a um ser como você, como eu, que desacordou séculos e séculos e séculos buscando adequalizar um jogo para que hoje a gente tenha tudo isso muito bem, entre aspas, né, organizado para o saber. Entendeu? Então não é a título de conciliação de revólveres, não é exatamente esse Deus. Até porque é uma consideração de seres. Nenhum ser humano vai conhecer a Deus a não ser por imaginação, por sensação, por desassociar da sensação um planejamento de conciliar e dizer que é isso. Porque o Deus que a gente nunca vai conhecer já mora em nós. Entende? Já é domínio nosso de operar com formalidade por esse Deus. Porque a desinformação de nós é a segurança de que ele existe. Porque se eu existo, ele precisa ter existido. Esse que a gente não vai conhecer. Então esse já foi, ele já está lá na frente ou lá atrás ou aqui. Ele está em tudo. Agora, desse que eu estou te falando, é a busca, é o Deus da busca do ser interpretar Deus. Então a gente faz uma maquete de Deus. E aí, lá no século XV, veja para você ver, depois de que será isto, depois de definições de busca por comunicações, por assinações cada vez mais conjuntas e eletivas, por escolhas da comunidade, depois da aplicação da educação dessas questões, consolidadas a partir do aprendizado do ser a cuidar do seu filho, isso e aquilo, 1500 anos se passaram para a gente construir um local de investigação, uma agência investigativa. Não tem agência científica, faculdade, laboratório científico.
Então a gente está falando lá do século XV e do século XVI. Uma das uma inovação, né? Abrir esse conhecimento que era agências secretas, entre aspas, agências dos reis, dos nobres, né? Não é que é secreta, mas é porque é dos nobres, não é dos camponeses. Com a revolução, com o mercantilismo, com as mudanças sociais, muitas ideias e conformações mudaram para que esses nobres, esses agentes secretos, entidades secretas, segregarem a construção de escolas. E essas escolas, uma delas é: a gente vai construir uma escola. Qual que é o nome que a gente vai dar para ela? Ó, vamos dar o nome de humanismo. Porque a gente estuda o homem e as suas relações com a natureza. Entendeu? Então tudo tem uma lógica. Não quer dizer que é um quadro que é um quadro por tinta, só que pela fama que tem esconde o ser que sofreu para poder desenhar, e mostra a luz sacramentada da fama que explode o ser. Por exemplo, o Da Vinci. Quando as pessoas vão falar de Da Vinci, elas falam vomitando características, adjetivos e blá blá blá. Mas esquecem que foi um homem como todos, que sofreu, que foi castigado, que chorou, que lamentou muitas coisas, até construir e consolidar a sua forma, né? E fazer essa marca na personalidade que ele carrega de ser um instrumento de uma escola que busca dessa arte investigar, né? Investigar a partir de traços, comparações, para poder ter mais segurança da revelação. Então, isso é muitas vezes sequestrado, o poder da gente ver essas personalidades como seres humanos, como nós, e a gente começa a enxergar eles como entidades muito importantes. Por quê? Porque nos cobram valores de importância para a gente responder em provas. Tá. Tirando esse discurso, esse descuidado disso, a gente pode então voltar no tempo e entrar em uma academia de agentes especiais, ou agentes que vão se especializar, né? Agentes que vão secretamente se especializar dentro daquela comunidade, dentro daquela escola, para se encontrar com o humano e desenvolver técnicas de saber mais sobre esse humano, mais sobre o comportamento humano. E dessa sabedoria, desse fruto, dessa semente, dessa composição, nós vamos entregar o sabor, vamos repartir o sabor dessa cozinha, dessa receita. E aí esse sabor vai se tornar mais acessível aos seres que não conseguem ter tempo para estudar, para se tornarem agentes secretos, agentes especializados em encontrar e estar presente nessa equipe, nesse plano, até que a gente encontre soluções para que eles estejam. Entende? Então isso tem demorado muito. Se hoje a gente tem alguma coisa que a gente chama de autonomia, democracia, se hoje a gente tem algo que a gente chama de inteligências artificiais, se a gente tem indústrias com automação,
se a gente tem seguranças com padrões muito sensíveis, armadilhas super humanas, entre aspas, é porque a gente descende dessas quadras, né? Dessas escolas literárias. Então vamos lá, sobre essa descendência. Então vamos lá, vamos saber um pouco mais, vamos tomar um pouco de transparência desse passado e significar com respeito o presente a partir dessas histórias, né? O humanismo, então, é o lado da ação de uma pessoa sobre algo, né? Então, esse uma pessoa, mais isso equivale a um profissonium. Ok? Eis o humanismo. Olha o humanismo. Vamos lá, o humanismo. Repete. Tá vendo esse repete? Esse ser se segura nesse repetir e faz voltas, né? Dia e noite, noite e dia. E aí ele constrói a sua árvore de viver em função disso. Ou seja, ele se torna um profissional. Ele ganha um uniforme. Ok? E esse uniforme revela esse humano. Transformações com terminais paradeiros. Agora, vamos organizar o que precisamos. O que precisamos para desenvolver a sociedade? O que precisamos, sociedade? Vamos lá na escola. O que precisamos, sociedade? O que precisamos? Eles falam: precisamos de construir paradeiros. Paradeiros são seguranças. Precisamos de seguranças. Então, o humanismo ele vai, mais do que tudo, mediar entre o homem e o que ele precisa para desestabelecer medidas de quitar, de entregar para esse ser humano aquilo ou isso que vai permitir que ele se transforme bem, que ele, desde o seu um pequeno, consiga chegar num grande e sofrer menos. Segurança. Sofrer menos. Então, eis a casa da questão. Ok? E aí o que acontece? Assim, a sociedade ela consegue ter esperança e esperança nesse ato de ir à luta, nesse ato de ir à transformação desse um. Porque ele sabe que ao chegar lá na frente, ele vai ter segurança, ele vai sofrer menos, ele vai poder ter o seu aproveito, ele vai se tornar preciso sobre isso. Então, o isso. E aí, esse preciso,
ele vai ser mais rápido do que outros. Por que esse preciso vai ser mais rápido do que outros? Porque, ó, olha a roda aqui, ó. Ele já fez isso um monte de vezes. Então, olha a multiplicação aí. Miunte. Eu melhor. Miunte. Miunte. Então, o 1 elevado a 3. Então, o 1 elevado a qualquer número é o 1. Só que a gente pode ter o 1 elevado a um número maior, né? E aí esse 1, ele vai ser o 1. Só que nesse processo imaterial, ou seja, pontual, a gente vai ter um triângulo que tem uma maior altura, uma maior ponta para essa razão. Olha só, então isso é o vetor. É o vetor, é o cara que vai ver e autorizar, né? É a autoridade nisso. Legal, né? O humanismo é um movimento literário de transição entre o trovadorismo e o classicismo que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna na Europa. Então, ó, marca o início da Idade Moderna. Com foco na valorização do homem, ele se destacou com as produções em prosa, crônicas históricas e o teatro e poética. Durante os séculos XV e XVI. Estou falando do século... Se colheu. XV e XVI. Crônicas históricas e teatro. Poética. As características do humanismo. As principais características do humanismo nas artes e na filosofia são antropocentrismo, o antropocentrismo é o conceito filosófico que ressalta a importância do homem como um ser agente dotado de inteligência e de capacidade crítica. Então, esse homem, esse ele vai conseguir sob uma barra de obstáculo paramétrico nos entregar o seu 0,x solução. E aí a gente vai dizer, opa, esse 1 aqui, ó, ele é dessa tribo. Ok? Que tribo que a gente tá falando? A gente tá falando, agora a gente vai ligar os pontos aqui, ó. Dos humanos, tribo dos exatos, tribo dos
biológicos e vice-versa. Ok? Antropocentrismos. Avesso ao teocentrismo, Deus como centro do mundo, Deus nesse caso é a nobreza, é a agência secreta, é o é a boca do rei. É a boquinha do rei. Avesso ao teocentrismo, Deus como o centro do mundo, esse conceito permitiu descentralizar o conhecimento que antes era propriedade da igreja. Aleluia, né? Mas será que foi mesmo? Eu tenho ainda minhas dúvidas, viu? Acho que não. Racionalismo. Racionalismo, corrente filosófica associada à razão humana que foca na produção de conhecimento sobre o ser humano e o mundo, contestando o espiritualismo. Então, racionalismo. Você vai procurar conhecimento. Conhecimento sobre o ser humano. Conhecimento sobre ser humano. E agora, esse ser humano não é ser um animal como todos nós somos. Nós somos animais. Agora, esse ser humano se difere de ser animal como todos nós somos, porque esse humano ele está sobre várias, ele modifica por região. Então, de que região você é? Até por isso a gente tenta instalar uma região que busca conciliação em todas as partes do mundo. O catolicismo ou outras religiões aí. Mas nós somos animais, nós sabemos disso. Desde lá de trás. Muita gente não quer saber. Mas marca aí, ó. A única coisa que a ciência admite é que nós todos somos animais. Agora, quando ela se diverte para dirigir e xingar dizendo que um humano, vamos conhecer o humano, é uma pessoa que faz trabalhos em casa. Então, a gente tem um filho, um pai, uma mãe. E aí, dependendo desse filho, desse pai ou dessa mãe, as ligações que eles fizerem, vão ser X ordenadores. Vão ser relações ordenadoras. Relações ordenadas. Até que o filho consiga se tornar pai ou se tornar mãe. Até que os filhos, né, se consigam. E desse pai e dessa mãe a gente tem os humanos que elas são. Então, quem que é fulano? Quem que é esse humano? Ele é o pai do fulano, irmão do ciclano e empregado de Beltrano. Então, quem que é esse humano? Vamos pegar aqui, Quem é esse humano? Esse humano é pai de X, filho de XY, esposo de Z, sei lá o que, e empregado de A. Ok? Então é basicamente isso. E aí o racionalismo, ele vai fazer essa relação de ordenadas, vai buscar o conhecimento de um humano. Então, tá bom. O humano que é um pai, o humano que é pai,
O que é pai no sentido racional? Vamos racionalizar o que é um pai. O que é um pai? Então vocês entendem isso? Precisa ficar bem assertivo isso. Ó. O, esse lado de ser humano é o quanto a gente se dedica para algo. E isso vai revelando o humano que a gente é. Né? Vão revelando tabelas de reconhecimento sobre os seres em determinadas tabuleiros, né, em determinadas áreas e a formalidade como ele responde a essa área. Então é basicamente isso. Essa é a arquitetura do saber. E isso é a corrente do racionalismo, organizando melhor esse tabuleiro de contrastes para dizer, ó, ele é pai ou não é? Ele é preto ou branco? Ele é pai ou não é? Ou ainda não? E aí organiza aqui, ó. No começo você pode ser tudo, né? Só que depois de um tempo, você vai perdendo tempo e vai precisando escolher o que vai ser. O que vai ser de você. Entenderam? Então aí a gente tem esse tabuleiro, ó, e a gente tem você contra CV, né? E esse você contra CV é o seguinte, ele vai fazendo assim, ó, as voltas. E essas voltas elas vão barrando e vão, conforme as voltas vão acontecendo, vão amolando o animal que é você. Que é você. Ou CV, né? E essa mola, ó, essa mola vai unindo você aos seus ganhos. Então, você ganhou, tudo que você ganhou vai fazendo caminho. Ó, tudo que você ganhou dessa partida vai fazendo caminho no que você vai humanizar. Então essa é a imagem de reconhecimento de você. Ok? Então é aquela coisa, ó. Você tá sempre dando checkmate em CV. Checkmate, ó. Olha o checkmate. Checkmate. Só que esse checkmate, ó, faz assim, ó. E aí você escolhe cima, lado, para baixo ou para o outro. Ou centro. Centro, ele é um instante de potencial superior. Porque esse instante que você para, a contração dessa parada é um movimento superior. É um potencial de ação superior na sua molécula que parou.
Então é basicamente isso. Você contra você até que você, opa, dá o checkmate, né? Olha só o checkmate. A gente tem você e você, ó. Olha só o checkmate. Checkmate, né? Você na cruz. Você faz faz essa cruz aí, ó. Jesus na cruz, ó. Psh, psh. Você cria uma união. Quem viu, você faz uma união, ó. Psh, psh. 2 vezes. Você sobreposiciona-se. Você muda de camada íntima. Você vai mais pro fundo. Você navega na superfície. Você faz isso aqui, ó. A gente tem um tabuleiro e você faz isso daqui, ó. Você cria camada de contenção sobre essa situação, né? Você cria ângulos, você alarga os ângulos, você começa a raciocinar. Legal, né? Outra linha de pensamento, o cientificismo. Outro armário aqui, ó. Cientificismo. Associado ao racionalismo, esse conceito coloca a ciência em lugar de destaque através do método científico. Então a gente está falando aqui, ó, do método científico, que é o que a gente acabou de falar, né? Ele fomenta as descobertas desse campo a fim de entender os fenômenos naturais. Então vamos pegar que a gente tem uma imagem para investigar. Tá, então eu quero os focos possíveis. Então os focos possíveis vão ser isso daqui, ó. Vão ser infinitos. Mas se a gente tem infinitos focos possíveis, né? Infinitas direções para focar, para decompor essa peça, esse encaixe. Como é que eu vou fazer então? Eu vou por uma razão investigar, eu vou por uma razão. E qual que é a razão? A razão pode ser uma batida, um som, uma utilidade. Então, por qual razão eu vou investigar essa peça? Eu vou investigar essa peça porque eu quero atacar um animal. Porque eu quero utilizar essa peça para a agricultura. Porque eu quero utilizar essa peça para a indústria, para o melhoramento científico. E aí, com uma razão, a gente consegue marcar a razão aqui, ó, nessa possibilidade possível. Então a razão tá para cá, ó. O R decai para cá, ó. E aí eu vou analisando para cá e vou desapontando isso aqui, ó, ao mínimo desapontamento possível até então. Quer dizer que é certo? Não. Mas é onde a gente já chegou de desapontamento. Por quê? Porque isso aqui tudo, ó, representa dados. Ok? Dados nas dimensões possíveis de raciocínio superior. É um raciocínio de sentimentos por resolução de preciosidades.
no C. A gente está falando de análise combinatória. E a gente tá falando de ponta de sensações, ó. Pontas. Pontas de transduzir sensações. E aí a gente tem esses descartes, obviamente, e a gente tem essas razões que nos norteiam. E aí a gente chama isso de placas de trânsito mesmo. Antiguidade clássica, outro tema, né? Antiguidade clássica. Os artistas humanistas foram inspirados pelos estudos realizados anteriormente por pensadores clássicos gregos e romanos, sobretudo pela literatura e mitologia greco-romana. Então existe a inspiração greco-romana. Valorização do homem. Inspirado nos modelos clássicos greco-romanos, houve a valorização do corpo humano e das emoções do homem. Assim, as artes humanistas ficavam nos detalhes que revelassem as expressões e desejos. Olha, esse homem, a potência desse homem é se encaixar. Então, esse tal de se encaixar revela os dados e os caminhos de transformar em dados de encaixes semelhantes. Por consideração de humano, né? Ideal de beleza e perfeição. Isso aqui é tudo consideração para a gente dizer que chegou em um ponto, né, em um dado. Então, a perfeição e beleza quer dizer que nós, seres humanos, precisamos crer que, como a gente tem capacitância dinâmica, ou seja, de movimento superior a outros animais, superior de superfície mesmo, né? Superior de superfície. É só você pegar isso aqui, ó. As mãos, os pés, o quanto de ferramentas a gente fez. Então, como a gente tem e a gente consegue treinar esse controle sobre isso, que isso é beleza, né? Você treinar o controle é a beleza. Então, beleza está diretamente ligada à perfeição, o aperfeiçoamento. Então, a gente consegue eleger quem é mais aperfeiçoado, ou seja, quem consegue manobrar melhor. Eleger os perfeitos. Na ideia de perfeição, na ideia de manobrar melhor, ok? O humanismo em Portugal. Agora eu vou andar mais rápido aqui, ó. Em Portugal. O marco inicial do humanismo literário português foi a nomeação de Fernão Lopes como cronista mor do reino, em 1434. Esse movimento vai até 1527, com a chegada do poeta Sá de Miranda, da Itália, quando começa o classicismo. O teatro popular, a poesia palaciana
e a crônica histórica foram os gêneros mais explorados durante o período do humanismo em Portugal. Teatro é excelente porque nós aprendemos imitando, né? Poesia palaciana também é muito bom porque ela ajuda a poesia, a recitar poesias, ajuda a gente a sair dos momentos de dor e encontrar forças quando a gente está em choque, a gente está triste. Ah, Dentre os principais autores do humanismo português estão Gil Vicente, Fernão Lopes e Garcia de Rezende. Legal. O Gil Vicente foi considerado o pai do teatro português e sua obra aborda temas religiosos e humanos. Apesar de possuir uma visão religiosa cristã e moralista, seus textos também apresentam críticas sociais. Esse autor escreveu diversas peças teatrais chamadas de autos e farsas. Os autos ficavam em temas humanos e divinos, e as farsas estavam relacionadas com os costumes da sociedade portuguesa da época. Dentre sua obra de dramaturgia destacam-se Alto da Visitação, O Velho da Horta, Alto da Barca do Inferno e Farsa de Inês Pereira. Esse Alto da Barca do Inferno é um tema muito utilizado. Por quê? Porque essa ideia do amém, do além, que as pessoas dizem amém para fechar essa porta do além, é o universo da imaginação que suspende o homem na realidade e às vezes depreende ele de caminhar, porque é como se tornasse escuro aquilo que era muito claro. Então é algo que é muito claro que fica escuro, né? Por exemplo, nós nascemos e somos animais. Se nós não tivéssemos feito todas as revoluções, nós seríamos caçadores. Isso é muito claro, né? Mas quando a pessoa recebe essa informação ou ela apreensona-se nessa informação, isso fica muito escuro porque isso é muito claro. E o que é muito claro ou o que é muito escuro perde contraste, né? E aí essas são as ideias, né? De coligar os humanos que se esquecem disso. E quando eles se lembram, podem ser tarde demais se eles não tiverem esses recursos para dizer a eles e ensinarem eles como pensar nisso e se preparar por pensamentos sobre isso. Vamos ver um trecho do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, autor português. Diabo, cavaleiros, vós passais e não perguntais onde is. Vós, Satanás, presumis, atentai com quem falais. Vós, que nos demandais, se quer conhecermos bem, morreremos nas partes do além, e não queirais saber mais. Entrai cá, que causa é essa? Eu não posso entender isto. Quem morre por Jesus Cristo não vai em tal barca como essa. Tornarão a prosseguir cantando seu caminho direito direto à barca da glória. E tanto que chegam, diz o anjo. Ó cavaleiros de Deus, a vós estou esperando que morrestes pelejando por Cristo, Senhor dos céus. Sois livres de todo mal, mártires da Santa Igreja, que quem morre em tal peleja merece paz eterna. E assim embarcam. Legal, né? Bom, aqui tem um pedacinho falando sobre o Fernão Lopes. Foi o maior representante da prosa. Então vamos escrever aqui, ó. Gil
Só para, né, marcar aqui. Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Isso é um teatro, né? Da Barca do Inferno. Ou seja, ele prepara as pessoas, as crianças, para o que pode acontecer com elas se elas forem rompidas sem se prepararem a respeito do céu e do inferno. Entretanto, a gente tem, por exemplo, a primeira conexão sexual, a interpretação da sexualidade quando criança, né? Tudo isso são, quando a gente fica mais velho, se a gente não se preparar, a gente pode ficar muito escuro de super claridade ou super escuridão. Fernão Lopes. Então isso é uma ajuda. Mas a academia hoje está muito moderna. A gente está, graças a Deus, muito bem servido, com uma múltipla capacitâncias de levar o indivíduo a definições de imagens que ela possa, porventura, perder sobre esses momentos. Fernão Lopes foi o maior representante da prosa historiográfica humanista, além de fundador da historiografia portuguesa. Antes dele, a historiografia de Portugal se resumia aos nobiliários, ou seja, os livros de linhagem que reuniam as árvores genealógicas dos nobres medievais. Assim, ele ampliou esse conceito ao escrever obras de grande valor artístico e histórico sobre a história dos reis de Portugal, das quais merecem destaque. Crônica del Rei Dom Pedro I, Dom Fernando e Dom João I. Um trecho da Crônica del Rei. Fernão Lopes. Crônica El Rei de. El Rei de Pedro Olha só que legal. É o rei de, né? Então a gente tem essa maravilha aqui, ó, da genealogia, né? A gente tem o centro e os próximos ao centro del Rei de. É porquanto é o rei Dom Pedro, cujo reinado se segue usou da justiça, de que a Deus mais praz que causa boa que o rei possa fazer, segundo os santos escrevem. E alguns desejam saber que virtude é esta, e pois é necessário ao rei, se é assim ao povo, vós, naquele estilo que o simplesmente apanharmos, o podeis ler por esta maneira. Justiça é uma virtude que é chamada toda virtude, assim que quer qualquer que é justo, este cumpre toda virtude. Porque a justiça, assim como lei de Deus, defende que não forniques, nem sejas gargantão. E isto guardando, se cumpre a virtude das castidade e da temperança, e assim podeis entender dos outros vícios e virtudes. Esta virtude é muito necessária ao rei e isso mesmo aos seus sujeitos, porque havendo no rei virtude de justiça, fará as leis porque todas vivam diretamente e em paz, e aos seus sujeitos, sendo justos, cumprirão as leis que ele puser, e cumprindo-as não farão causa injusta contra nenhum. E tal virtude como esta pode cada um ganhar por obra de bom entendimento, e às vezes nascem alguns assim. Naturalmente,
a ela dispostos que com grande zelo a executam, posto que alguns vícios sejam inclinados. Então aqui a gente está vendo um contraste do rei, né, do centro do castelo, sobre os vícios, né? Olha aqui, ó, vícios, vícios, vícios e vícios. Então, existem pessoas que conseguem ficar mais concentrados em determinadas relações. E aí, a gente está buscando esses que são os reis de ver castelo. Né? Então tá vendo? Ó? É mais ou menos essa questão. Garcia Rezende. Tá acabando. Quem foi Garcia Rezende? Foi o maior representante da poesia palaciana humanista. O escritor publicou em 1516 a obra Cancioneiro Geral, que reúne mais de 1000 poemas da literatura medieval de 300 autores diferentes. Olha que riqueza, né? Cancioneiro Geral. A poesia palaciana recebe esse nome pois era geralmente produzida nos palácios e tinha o intuito de entender os nobres. Os temas mais explorados eram religiosos, amorosos e satíricos. Então a gente tem o cara que sai para caçar o cara que sai para caçar família e o cara que sai para caçar superioridade ou inferioridade, né? Ó, a gente precisa aprender isso, que existe o cara que sai para casar família, religioso, o cara que sai para caçar relacionamentos, né, que podem dar em família, e agora o cara que sai para caçar superioridade ou inferioridade, que é o como é que é? Sático, né? É o satírico. Basicamente isso. No período literário anterior, o trovadorismo, a poesia tinha uma relação forte com a música. No entanto, com o humanismo, ela se dissocia desse aspecto musical. Além disso, a poesia palaciana do humanismo inovou nos aspectos formais da população poética, com o uso da redondilha maior, versos com 7 sílabas poéticas, que conferia maior ritmo e memorização, em detrimento da redondilha menor, verso com 5 sílabas poéticas. Ou seja, antigamente as condições climáticas, sociais e de educação dificultavam o acesso e o expressionismo das pessoas a treinar, falar, dialogar. Então as pessoas elas às vezes iam para a academia e aprendiam a cantar, recitar poemas. Ou vice-versa, havia um que trabalhava na sociedade ou saía se expressando, gritando poemas. Com a revolução, com escolas, com o aperfeiçoamento, essas poemas foram mudando para sustentações de diálogos, né? Isso é. E aí novas formalidades de versos foram sendo também tratados, tirando a necessidade da música e colocando a técnica de poetizar, né? Vamos ver um trecho de poema aqui, ó.
Trecho da poesia Trova de Inês de Garcia Rezende. Poesia Trova de Inês. Qual será o coração tão cru e sem piedade, que lhe não cause paixão, ou há tão grã crueldade, e morte tão sem razão? Triste de mim, inocente, que por ter muito fervente lealdade, fé, amor, ó príncipe, meu senhor, me mataram cruelmente. A minha desaventura, não contente de acabar-me, por me dar maior tristura, me foi porém tantura para da alto derribar-me, que se me matara alguém, antes de ter tanto bem, em tais chamas não arderá, pai, filhos não conhecerá, nem me chorará ninguém. É. Agora vamos para a última parte aqui do nosso estudo sobre o humanismo. Autores e obras dos humanismos, né? Vamos ver aqui alguns autores e obras. Autores, ó. Autores. Os humanistas eram os estudiosos da cultura antiga que se dedicavam sobretudo aos estudos dos textos da antiguidade clássica greco-romana. Todos eles foram influenciados por características do período como o culto às línguas e às literaturas greco-latinas, modelo clássico. Dentre os grandes representantes da literatura humanista estão Francisco Petrarca, poeta italiano, fundador do humanismo e autor das obras Cancioneiro e o Triunfo, Meu Livro Secreto, Itinerário para a Terra Santa. Vamos escrever aqui, ó. Francisco Petrarca. Quase que fundador, né, do humanismo. Então é um agente importante, interessante. Dante Alighieri. Dante Alighieri. Poeta e político italiano, autor das obras A Divina Comédia, Sobre a Língua Vulgar, Vida Nova. Giovanni Boccaccio, poeta italiano e autor das obras Decamerão, A Canção Bucólica e Mulheres Famosas. Giovanni Boccaccio. Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã. Teólogo e filósofo neerlandês, autor das obras Elogio da Loucura, Manuel do Cavaleiro Cristão e Colóquios. Thomas More, escritor e filósofo inglês, autor das obras Utopia, Tratado sobre a Paixão de Cristo, Súplica das Almas. Thomas More. E por fim, Michel de Montaigne, filósofo e escritor francês, autor de uma única obra reunida em 3 volumes, Ensaios. Michel de Montaigne.
Desmontar em. Montar em. Guiné. Que legal, né? Ganhei, né? Experiência, ensaios. O ensaio dele é desmontar, mexer, desmontar e montar de novo. Brincadeiras à parte. Contexto histórico do humanismo. Vamos ver o contexto histórico. O humanismo surgiu no século XV na Itália, mais precisamente na cidade de Florença, durante o período do Renascimento Cultural. Por isso, ele também é chamado de humanismo renascentista. Então, foi lá em Florença. Esse movimento intelectual de valorização do homem influenciou diversos campos de conhecimento: filosofia, ciência, literatura, escuta, altura e artes. E, ar, artes plásticas, né? Práticas. E rapidamente se espalhou por outros países da Europa. Uma imagem famosa aqui, ó. Leonardo da Vinci. Homem vitruviano. Um pouquinho, ó. Homem vitruviano. A época renascentista foi um momento de importantes transformações na mentalidade europeia. Alguns fatores que permitiram surgir uma nova visão no ser humano foram. Então imagina aquela sociedade que as pessoas estavam começando a domesticar animais, começando a conseguir ter um aproveitamento da colheita e fazer práticas de ensaios de transformações desses alimentos e organizar grupos de pessoas para interpretar e para essas coisas assim. Foi bem demorado graças à busca pelos sentimentos, né? A invenção da imprensa de Johannes Gutenberg, que proporcionou a expansão do conhecimento antes controlado pela igreja. Então, um fator. Invenção da imprensa. De Johannes Gutenberg. As grandes navegações e a expansão marítima europeia, que permitiram ampliar os horizontes do homem europeu. Então, o mercantilismo. A crise do sistema feudal, pois diversas atividades comerciais despontavam, dando início ao mercantilismo e o uso de moedas de troca de dinheiro. Então, crise feudal. Economia. Surgimento da burguesia como uma nova classe social que se consolida com a expansão do comércio e do desenvolvimento das cidades medievais. Então, a burguesia. Todas essas mudanças foram necessárias para questionar os velhos valores no impasse desenvolvido entre a fé e a razão. Diante disso, o teocentrismo e a estrutura hierárquica medieval, nobre clero e povo, sai de cena, dando lugar ao antropocentrismo, homem como centro do mundo. Esse último foi o ideal central do humanismo renascentista. Legal pra caramba, né? Então isso liberou um pouco
as práticas secretivas e deu mais possibilidade de nós nos tornarmos especiais. Olha nós aqui gravando vídeos para a internet, aprendendo a ler, a escrever e a desenvolver o nosso currículo para que as entidades nos aceitem, né? Por a seguridade de termos instrumentos de provar aquilo que no nosso currículo diz, tanto teoricamente, com papéis, com documentos, quanto na prática, né, desenvolvendo as atividades. Antes era coisas de ofícios, hoje em dia a gente tem um pré-preparo, a academia. E aí o humanismo tem graça sobre isso. Bom, então nesse vídeo a gente mergulhou, aprendeu um pouco sobre o humanismo e a gente se vê no próximo vídeo então, para nos desorganizar atentivamente para uma outra escola literária. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!